que é uma reunião ministerial com todos os ministros do Bolsonaro, em plena pandemia, onde eles não falam uma vírgula a respeito de como salvar vidas, como colocar leitos, como comprar respiradores, como evitar a matança absurda que o coronavírus está promovendo no país. Vocês perceberam isso, galera? A gente está falando de uma reunião de horas, e você não ouviu uma linha a respeito disso. Não tinha nenhum ministro preocupado em como salvar vidas durante a maior pandemia vivida pela nossa geração, inclusive pela geração deles. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com um monte de coisa absurda, mas não estavam preocupados com isso. Bolsonaro mostrou claramente, mas claramente, que ele ia sim interferir na Polícia Federal para proteger a própria família. E o Sérgio Moro foi completamente humilhado na reunião. Ele foi completamente humilhado na reunião. A reunião foi o tempo todo de porrada no Sérgio Moro e ele se mostrou um verdadeiro covarde. Porque o Bolsonaro, que foi eleito, dizendo que ia acabar com a corrupção, simplesmente faz uma reunião ministerial para passar na cara do ministro da Justiça que ele vai interferir na Polícia Federal para impedir que a família dele seja investigada. E o Sérgio Moro não diz nada. Cadê a valentia do Moro no Twitter, minha gente? Porque, sinceramente, se você tem dignidade, você não ouve uns absurdos daquele e fica calado. O cara não fresca com a sua cara e diz: olha, vou interferir, troca o ministro, não quero nem saber, não vou esperar fuderem minha família. Assim, cara, vou nem falar dos palavrões absurdos, mas o Bolsonaro, assim, ele é um típico cidadão de bem, né não, minha gente? Mas é um verdadeiro cidadão de bem, que quando você vai olhar lá na igreja, é um santo. Quando você vai lá olhar por fora, humilha, fala palavrão, bate na mulher, o desgraça do tamanho do mundo. É o típico Bolsonaro, é o típico cidadão de bem. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que todos os ministros estavam completamente despreocupados com as mortes pela pandemia aqui no Brasil. Não estavam nem aí. O segundo é que foi provado. O Moro disse que na reunião isso ficaria provado e realmente o Bolsonaro fala com todas as palavras, né, gente? Ele diz: tem o poder de interferir, eu inclusive anotei pra gente poder falar textualmente. Tenho o poder de interferir e vou interferir em todos os ministérios sem exceção. Aí ele coloca, tirando o trabalho do Paulo Guedes, que é o trabalho de deixar a gente morrendo de fome, enquanto ele dá 1,2 trilhão para os banqueiros. Esse é o trabalho do Paulo Guedes. Mas o Bolsonaro ele foi muito claro, muito objetivo e disse que não ia deixar a galera lascar com a família dele. E antes de fazerem isso, ele interferia na PF e trocava quem precisasse. Trocava inclusive o ministro da Justiça, que foi o que ele fez. Ele tava pouco se lixando. Outra coisa, a frase é incrível, né? Os caras querem nossa hemorroida. Rapaz, o bolsonarismo é a maior hemorroida que existe no Brasil. Hemorroida é fichinha perto do que o Bolsonaro tá fazendo nesse país, minha gente. É ou não é? Então, olha só, são pontos que você nota o nível do presidente. O cara não fala nada com nada, ele só sabe governar falando palavrão e chavão pra extrema-direita, é assim que ele governa. E a gente tá achando isso normal. Eu ouvi comentários de pessoas colocando que o vídeo não tem nada demais. O vídeo diz com todas as letras que ele ia interferir na PF pra proteger a família, sim. E sabe do que ele quer proteger a família? Ele quer proteger a família das investigações que são feitas a respeito da lavagem de dinheiro do Flávio, do envolvimento da milícia, sabe? Inclusive do assassinato da Marielle. É isso que o cara quer fazer. E você escutar gente dizendo que o vídeo não tem nada demais. Pessoal, na boa. O Ricardo Salles disse com todas as letras, para aproveitar o momento de tranquilidade, a gente tá falando de 1.000 mortos por dia, mais de 20 mil brasileiros mortos durante a pandemia, e o ministro do governo Bolsonaro, o Salles, ministro do Meio Ambiente, diz que o governo tem que aproveitar a tranquilidade do período do coronavírus e diz exatamente isso, para avançar na legislação sobre a Amazônia. E sabe o que é pior? O governo fez exatamente isso. O governo foi pra cima. O governo foi pra cima para entregar a floresta pros O governo foi pra cima
para entregar a floresta pros grileiros. Falei, deu certo. Foi pra cima. E foi a pressão nas redes sociais que impediu esse absurdo. Os caras não estão preocupados com vida, mas estão preocupados em garantir que a Amazônia seja desmatada para bilionário, desmatador, safado, salafrado, lucrar ainda mais em cima da destruição da nossa floresta. É isso que está acontecendo no Brasil e o Salles disse isso com todas as letras. Pessoal, me diga um negócio. Quem é aqui que tem alguma dúvida de que o Weintraub tem que cair? Pelo amor de Deus. Galera, o Weintraub disse com todas as letras que o STF tinha 11 vagabundos. 11 vagabundos. É muito absurdo e é muita hipocrisia. Uma das coisas que mais me chateia é saber que esses discursos hipócritas dessa galera ainda vai dar munição para muito bolsominion burro. Olha, essa página é seguida por muito bolsominion e eu não excluo o bolsominion da página, a não ser que ele seja um completo desequilibrado que só fala palavrão ou um completo idiota que fica tentando atrapalhar o debate, mas não argumenta, né? Porque aí também não vale, só ofende. Ou que ele seja um lunático que me ameaça de morte. Então tem muito bolsominion assistindo aqui. Cara, tchalui, que o que estavam falando ali era um monte de mentira. O Bolsonaro disse que no governo dele não tem corrupção. Não tem corrupção não, né? Só tem rachadinha, só tem lavagem de dinheiro, só tem gastança no cartão corporativo, só tem compra de voto para garantir a reforma da Previdência. Pelo amor de Deus, o cara é um corrupto. Que sabe como é que ele quer acabar com a corrupção? Ele quer desmontar a Polícia Federal para não ser investigado, nem ele, nem a família, nem os amigos. Como ele mesmo disse. Então é lógico que o cara não quer acabar com a corrupção. Gente, eu tenho aqui uns números que, pelo amor de Deus, olha, tu bolsominion, que ainda tá aí e que tá achando que o Bolsonaro abalou na reunião por falar um monte de barbaridade porque tu não tem nada na cabeça, entende que esse presidente que tu elegeu, dizendo que não ia fazer nada, ia acabar a mamata, mas enfiou a mamata na família dele, nunca se viu tanta mamata, sabe? Os filhos, parentes, todo mundo enchendo os bolsos de dinheiro no governo, nunca se viu como tá se vendo agora. Sabe? Ele não fez só isso, não. Ele negocia cargo. Ele disse que não negocia cargo. Eu te dou os números, cara. Eu te dou os números. O Bolsonaro negociou o equivalente a 78 bilhões com o Centrão. Com o que há de pior e mais corrupto no país é o Roberto Jefferson. O abestado, tu tá divulgando o vídeo do Roberto Jefferson. Um bandido de Brasília, pra você ver o Weintraub dizer que, meu Deus, Brasília é podre. Eles são parte da podridão de Brasília e sempre foram. Sempre foram. A gente tá falando de 78 bilhões pro Centrão, não abriu impeachment contra o Bolsonaro. E te digo, inclusive, tintim por tintim. Olha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi dado pro Valdemar da Costa, do PL, foi entregue pro cara fazer o quê? Garantir que o Bolsonaro não vai ser impeachmentado diante dos seus crimes. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, foi entregado pro Ciro Nogueira, do PP. Eu tô te dando os dados e você pode pesquisar se você quiser. Olha só, Conselho de Itaipu Binacional foi dado pro MDB do Eduardo Cunha. O Marum, você lembra do Marum? Que era a tropa, assim, o líder da tropa de choque do Eduardo Cunha, aquele poço de honestidade. Pois é, querido, está no governo Bolsonaro recebendo uma grana do nosso dinheiro para ficar calado diante dos crimes da família Bolsonaro que não vão ser investigados se o Bolsonaro não cair, porque ele vai destruir a Polícia Federal. É o que ele está tentando fazer. Pelo amor de Deus, te digo mais, Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional foi dado para os republicanos de Marcos Pereira. Tá tudo loteado. A superintendência de 3 urbanos de Recife foi dado pro PSC do pastor Everardo. Tá tudo loteado para garantir que a política no país vai continuar lascando com quem é pobre, lascando com o povo e enchendo os bolsos de quem tem dinheiro. Meu povo, sabe, me dá um nojo da hipocrisia do Bolsonaro quando ele fala que existem pessoas em Brasília que esqueceram o que é comer arroz e feijão. O cara é deputado federal há 30 anos. O cara elegeu a família inteira. São milionários, além dos salários, ainda são corruptos. Pegam dinheiro de assessor com rachadinha, fazem o diabo a quatro. Pra dizer
que as pessoas esqueceram arroz e feijão, que ele tá preocupado com a fome do povo brasileiro. Cara, o Bolsonaro queria dar um auxílio emergencial de R$ 200 por mês. Foi isso que ele e o Paulo Guedes quiseram, foi isso que eles defenderam. Foi a oposição, foi a gente nas redes, foi a sociedade civil que foi pra cima na Câmara e transformou esse auxílio de R$ 200 em 600 e agora tá querendo ampliar esse auxílio. Foi isso. Ele queria dar R$ 200 porque ele tá pouco se lixando se o povo tá passando fome. Vou dizer pra vocês, o Bolsonaro que diz que tá preocupado com a fome do povo. Esse Bolsonaro, ele não fez nada não. Eu anotei aqui pra eu não esquecer ninguém. Ele tá tão preocupado com a fome do povo que ele vetou o auxílio emergencial pra catadores de reciclagem, catadores de material reciclado. Olha só que maravilha. Diaristas, motoristas, entregadores de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, babás, agricultores, pescadores artesanais, marisqueiros e garçons. Me diz se uma pessoa que está preocupada com o povo brasileiro vai vetar auxílio emergencial para essa galera, minha gente. Ele quer é que o povo morra de fome e seja obrigado a descumprir a quarentena. Esse é o plano dele, porque o Bolsonaro tem lado, aquele desgraçado que tá ali, dizendo um monte de besteira. Em plena pandemia, o Bolsonaro tá matando o povo brasileiro, atendendo todos os interesses dos bilionários que apoiam o governo dele, e ele quer ludibriar você, bolsominion, falando sabe o quê? Ai, porque tem estuprador. O que é que isso tem a ver? É mentira. Dizer que, ai, é porque ninguém é punido. Ele enfia na sua cabeça um monte de mentira e coloca assuntos que não tem nada a ver pra você esquecer todo o resto que você devia estar ouvindo. Todo o resto. Porque precisa ser muito idiota pra ouvir o Bolsonaro dizer que ele é contra uma ditadura, porque foi hoje à tarde. Hoje à tarde. Não foi ontem, não foi antes de ontem, foi hoje à tarde que o general Heleno disse textualmente uma nota que ele lançou que se mexerem nos telefones de Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro, pode sim acontecer golpe militar no Brasil. É essa a interpretação daquela nota. Ficou muito, mas muito claro, ele não mediu palavras. Aí o Bolsonaro diz que tá armando o povo. Amigo, tu tem dinheiro pra comprar arma? Tu tá se armando? Não! O povo não tem dinheiro pra comprar arma. Quem tem dinheiro pra comprar arma, amigo, é a elite. É uma classe média muito alta que tem grana pra dar 2, 3 mil reais num revólver. A gente não tem. A gente tá batalhando pra ver como é que a gente paga a conta de luz. E quem tá nessa situação não tá se armando. E é mentira dizer que ele é contra a ditadura, porque ele é a favor da ditadura. Ele tá indo pra manifestação pra fechar STF, amor. Ele tá indo contra o Congresso, sabe por quê? Porque o Bolsonaro não quer o Congresso, não. Sem o Congresso, o auxílio emergencial era de R$ 200. Sobrava mais dinheiro para dar pros banqueiros e pros bilionários. Era isso que ele queria. É por isso que ele não quer o Congresso. É por isso que ele não quer o STF. É por isso que ele é contra a democracia. Só que ele faz uma coisa e diz outra. E tá passando da hora de você parar de olhar pro que o Bolsonaro fala. Aliás, parar de ouvir o que o Bolsonaro diz. Que é muito absurda, né? Você já tem um probleminha se você concorda com aquilo ali. Mas para e olha pro que ele faz. E olha pra como ele tá conduzindo o governo dele. Tá entendendo? É extremamente necessário que você faça isso. Galera, na boa, assim, você vê o Bolsonaro textualmente dizer que vai trocar a PF por conta da família dele e achar que esse cara não tem que cair, você vê um ministro como o Weintraub dizer que odeia o termo povos indígenas e falar que os povos indígenas são privilegiados. Galera, você tá falando de um povo que foi todo exterminado. Exterminado e até hoje é perseguido pelos madeireiros, pelos mineradores que o Bolsonaro apoia. Enquanto os povos indígenas que esse governo odeia, e ele odeia porque é um governo que odeia os povos indígenas, odeia as mulheres, porque é ridículo ouvir a Damares se submeter àquela reunião cheia de homem branco, rico, que tá se lixando pra nós mulheres e pro fato da gente tá morrendo e sofrendo muito mais violência doméstica do que antes, sabe? E ela tá lá se submetendo, é ridículo. Aí você fica escutando aquilo ali e achando que esse governo é diferente.
Você não viu, meu filho, aquele monte de jargão. Eu defendo a família. O Bolsonaro fica colocando esse negócio. Eu protejo e protege mesmo a dele e a sua que se lixe e a sua que morra de coronavírus. Porque ele vai pro meio da rua falar que tem que sentir cheiro do povo. Sentir cheiro do povo numa pandemia? Ele contamina as pessoas, só que quando o povo da padaria é contaminado, o funcionário da padaria é contaminado, ele não tem um exército de médico pra fazer como fizeram com o Bolsonaro e cuidar dele, não. Não tem nem exame, porque o governo Bolsonaro faz questão de não ter o exame pra não testar. A gente tá vendo o absurdo do coronavírus, ele é um absurdo muito maior, porque esse governo não tá fazendo teste. Tá entendendo? Então, assim, ele diz que vai pro meio da rua, sente cheiro de povo. Ele vai contaminar o povo e o povo morre. A gente não tá no mesmo barco. Sabe o que acontece com o povo? O que aconteceu com um amigo meu. É meu amigo, não ouvi falar não. 6 dias, na frente de uma UPA, esperando uma vaga de UTI pro pai dele. Você acha que o Bolsonaro passa por isso? Você acha? Você acha que aqueles ministros passam por isso? Você acha que os industriais que se reúnem com o Bolsonaro e que são contra a quarentena passam por isso? Não, e é por isso que eles estão, assim, dificultando de todo jeito auxílio emergencial. Eu não tenho raiva de trabalhadora que tá indo pro meio da rua porque não tem o que comer, não. Eu tenho raiva do governo que não tá garantindo que eles tenham o que comer. Porque a gente paga imposto é pra isso. A gente paga imposto pra, na época de uma pandemia, usarem os nossos impostos pra garantir que a gente possa proteger a vida da nossa família, a nossa sobrevivência, e não pra enfiar no rabo de banqueiro, que é o que ele tá fazendo, sabe? Então a minha raiva é de você, que é que nem eu, e ainda apoia esse desgoverno aí. Porque tá levando a gente pra morte em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ou por fome ou por coronavírus. Então se toca, se tu não é bilionário, não faz sentido tu apoiar esse desgoverno. E se tu for bilionário e apoia, tu ainda é um escroto. É um ser humano horrível, ridículo. E que você queime no fogo do inferno com esse monte de dinheiro que você tem. Sabe? Que acha que a única coisa mais importante é tu ganhar ainda mais dinheiro, que tu não sabe nem como gastar, ao invés de preservar a vida, sabe? Se achar normal, numa reunião ministerial, numa pandemia, ninguém falar, ninguém abrir a boca sobre como preservar a vida do povo brasileiro, e você ter que aguentar um desgraçado como o Bolsonaro querer mudar a bula de um remédio. O Bolsonaro não sabe ser presidente da República. O Bolsonaro nunca soube ser deputado. O Bolsonaro, a única coisa que conseguiu fazer na vida foi enfiar os filhos na política pra família enriquecer com rachadinha e lavagem de dinheiro. Aí o cara acha que pode receitar remédio. Sabe por que o Bolsonaro quer tanta cloroquina? Sabe por quê? Porque ele quer dizer que tem remédio. Ele quer dizer que tem remédio pra tu sair pra rua. Só que quando você se contaminar, a realidade vai ser a realidade de um estudo com mais de 96 mil pessoas que tiveram Covid e foi feito no Reino Unido, que mostrou que a cloroquina, além de não ter resultado satisfatório, ainda tem assim, um risco imenso da pessoa morrer. É essa a tua realidade quando tu se contaminar. Não é a realidade do Bolsonaro. Mas ele quer dizer que tem remédio pra tu ir pro meio da rua. Então deixa de ser otário. E para de acreditar nas idiotices que o Bolsonaro e os ministros ficam falando pra você ficar reproduzindo feito um papagaio. Sabe? O Bolsonaro dizer que não está preocupado com a reeleição. O Bolsonaro tirou todos os ministros que ele achou que poderiam ser potenciais adversários dele nas eleições. Tirou, fritou, destruiu. O Bolsonaro está pensando única e exclusivamente nas eleições. Ele quer ser reeleito a qualquer custo. Aí o cara faz tudo de acordo com os interesses de ser reeleito, abre a boca e diz, eu não estou preocupado em reeleição. E você acredita no que ele fala e não no que ele faz, sabe? É isso que tem que acabar, porque a falta de conhecimento, sabe, assim, tá acabando com o Brasil. Olha o que a gente está vivendo, são mais de 20 mil mortes de um vírus que o Bolsonaro chamou de gripezinha. E são mais de 20 mil mortes com o Bolsonaro sem fazer uma nota de luto. Sem ir para um hospital de campanha, ao invés de andar de jet ski. 20 mil mortes. E vão aumentar graças ao desgoverno bolsonarista, que tá fazendo, assim, um desserviço absurdo. Absurdo, espalhando fake news para que o povo caminhe para a morte, porque eles não morrem. Porque quem fica mais doente de Covid são os ricos, mas quem morre somos nós. O colapso no sistema vai ser no SUS. E essa galera aí tá se lixando para quando a gente ficar doente. Então é preciso abrir a cabeça, porque essa reuniãozinha aí mostra todos os crimes do Bolsonaro.
Essa reunião era para derrubar o Bolsonaro, essa reunião era para derrubar o Weintraub, essa reunião era para derrubar o Salles, essa reunião era para derrubar o governo. Só que você ainda vai ver gente cega pegando trechos dessa reunião e achando bonito. Então a nossa obrigação aqui, meu amigo, é ir pra cima dessa galera. É ir pra cima dessa galera pra que a desinformação, a burrice, a ignorância não continue pautando esse país. E a gente tem que ir pra cima dessa galera porque eles querem ditadura militar. Eu não tenho nem dúvida que eles querem ditadura militar. Esse pessoal tá fazendo um estrago tão grande, e vocês lembram muito bem do desgraçado do ministro da Educação, que chamou o STF de vagabundo, que diz que odeia os termos povos indígenas, etc e tal. Esse cara quer destruir a universidade pública. Vocês sabem quais são as 2 vacinas mais avançadas no mundo? Uma delas é a do Brasil. E você sabe onde é que essa vacina é desenvolvida? É na universidade pública. Entendam uma coisa. Se a gente estivesse passando pela pandemia do coronavírus, depois de 2 mandatos do governo Bolsonaro, a gente estaria com muito mais mortos no país, porque a gente teria um SUS completamente sucateado, porque esse é o interesse do Bolsonaro, ele quer acabar com o SUS. A gente não teria pesquisa nas universidades, porque eles querem destruir as pesquisas nas universidades, porque os Estados Unidos não querem a gente pesquisando, eles não querem o Brasil pensando, eles querem o Brasil comprando a pesquisa que eles fazem lá. É isso que eles querem. Então, 8 anos de governo bolsonarista teria destruído ainda mais o nosso SUS e a nossa área de pesquisa. É por isso que o Bolsonaro coloca um protocolo da cloroquina com um monte de gente que não é médica, que não tem expertise, que não sabe o que está fazendo. E é por isso que no mesmo período ele quer uma portaria para dizer que ninguém vai poder ser responsabilizado pelos crimes cometidos durante a pandemia. Olha que absurdo, o cara sabe que é criminoso. Ele comete o crime e sabe que é criminoso. E é só por isso que ele tá fazendo, ó, tudo bem direitinho para tentar matar o povo brasileiro, encher o bolso dos banqueiros e se safar. E ele conta com a ignorância das pessoas. É por isso que agora, galera, não dá mais. Esse cara tem que cair. A gente tem que fazer uma puta pressão pelo impeachment do Bolsonaro. Não tem mais argumento. Esse vídeo é gravíssimo. Sabe qual é o problema? É que o Bolsonaro, ele tem um nível tão absurdo de escrotidão que você vê uma coisa terrível como essa e diz, olha só, eu achei que era pior. Achou que era pior? O cara diz que vai interferir na PF. O cara não faz uma menção a respeito de resolver o problema do coronavírus no Brasil. Os ministros dele dizem que odeiam os povos indígenas. Um diz que tem que aproveitar a tranquilidade do coronavírus para destruir a Amazônia. E você acha que não tem problema? Amigo, isso é gravíssimo. Isso tem que derrubar esse governo que já não devia estar aí. Se a gente não derrubar esse cara, vai morrer muito mais gente. Vai morrer muito mais gente. E a situação econômica no país vai piorar demais. Sabe por quê? Porque precisa ter dinheiro na mão do povo para a economia vingar. Precisa. E o Bolsonaro tá tirando esse dinheiro. Ele não quer dinheiro na mão do povo. Ele não quer. Ele quer ver a gente destruída. Ele quer ver a gente miserável. Sabe por quê? Porque ele tá atendendo os interesses dos grandes industriais. De gente que não quer que você tenha direito trabalhista. Ele quer que a gente coloque o currículo, mas que não tenha sequer um sindicato para proteger. Sabe? Eu vivo isso na minha família, familiar meu, que trabalhou 17 anos no Hotel 5 Estrelas e foi colocada para fora com a mão na frente e a outra atrás, em cima da nova legislação das leis trabalhistas, que esse desgraçado defende e que ele ainda quis piorar com aquele negócio de carteira verde e amarela, sei lá o que diabo é aquilo. Ou a gente fica atento, ou esse desgoverno vai destruir a nossa vida num nível ainda maior. E não dá pra se enganar. Galera, a covardia do Moro mostra que ele não é opção. Ele não é opção. Um cara que é humilhado como foi pelo Bolsonaro, que escuta o Bolsonaro dizer que vai interferir na PF e não dá um pio. Não dá um pio. Isso não é aceitável. É um covarde que a única coisa que tá na cabeça dele é tentar ser presidente da República. E se ele for, ele vai fazer uma merda tão grande quanto a que o Bolsonaro tá fazendo, eu não tenho nem dúvida. Porque ele tá do outro lado. Gente, tem um lado, não tá todo mundo no mesmo barco durante essa pandemia, nem durante a crise econômica que ela tá provocando. Não é o mesmo barco. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos juntar forças
para derrubar esse governo. Foi protocolado na Câmara um pedido amplo de impeachment, amplo, com vários partidos, movimentos sociais, juristas, membros da sociedade civil. Bora assinar esse negócio, bora pressionar os deputados, bora fazer valer a nossa voz. E não venha dizer que as redes sociais já impediram vários desastres durante essa pandemia. A gente obrigou o Waltraub a adiar o Enem. Obrigou. A palavra é essa. Obrigou. O cara disse que não ia adiar de jeito nenhum. A gente obrigou. A gente impediu a PL da destruição da floresta amazônica. A gente impediu. Então dá pra fazer. Dá pra pressionar. A gente vai ter que derrubar o Bolsonaro hoje. Na hora do Jornal Nacional, tem que ter um puta panelaço. A gente tem que fazer um puta panelaço nesse país inteiro pra derrubar esse cara. Nós não podemos ficar calados. E meu celular vai descarregar. Tô muito indignada aqui. Mas meu celular vai descarregar a qualquer momento. Então se eu sumir, foi o celular que descarregou. Entendam isso. Mas é muito revoltante. E saibam que todos os absurdos que a gente viu ali, todos os absurdos, ainda vai ter gente querendo se municiar dos absurdos que a gente ouviu nessa reunião, que precisam ser capazes de derrubar o governo. Vai ter gente querendo se municiar para proteger o Bolsonaro, para defender esse desgoverno. E nós precisamos revidar. Tem que revidar. Não dá mais pra ficar calado. Não dá pra ser que nem o Sérgio Moro. Não dá pra tuitar e ficar calado no grupo da família, galera. Não dá. Não dá pra ouvir barbaridade e ficar calado. Pra ninguém, sabe? Tô aqui no Facebook, vi um amigo falando besteira. Cara, tem que dar um jeito de falar com esse desgraça. Tem que... Eu não sei se eu consigo colocar pra carregar. Não tem extensão, gente. Não sei. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Que o momento que a gente tá vivendo não é um momento qualquer. Não é. E exige responsabilidade de nós. É o mínimo que a gente pode ter. Deixa eu ver aqui se a gente consegue conversar um pouco. Gente, é muito absurdo. Olha, vou dizer um negócio pra vocês. Eu sou ativista há 20 anos. Eu comecei a me interessar por política porque eu acho que todo pobre que mora em periferia tem que entender de política. Porque a política lasca principalmente as nossas vidas, sabe? Então eu comecei a me interessar por política nesse período. Tinha 15 anos de idade, morando num dos bairros mais pobres de Fortaleza. Filha de um motorista, onde de casa eu comecei a me interessar por política. E agora, mais do que nunca, eu noto que a gente precisa ocupar esse negócio, entender, pressionar, porque a maioria dos votos são nossos e a política lasca principalmente a nossa vida. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Vamos ver aqui o que é que vocês estão conversando. Vamos conversar um pouco enquanto eu tento colocar meu celular pra carregar. Ver se eu consigo uma agendinha aqui pra colocar o celular pra carregar. Porque, gente, olha, desse vídeo é um negócio muito complicado. Ele foi divulgado. E assim, pra quem tem dúvida, né? Lógico que o vídeo mostrou que o Bolsonaro disse textualmente que ia interferir na PF. Pelo amor de Deus. Isso aí